Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou Ricardo Mitsu e esse é o meu novo projeto, o projeto Destravando a Jornada do Novo Personal Trainer, onde eu ensino e ajudo profissionais de educação física recém-formados a iniciarem no mercado de trabalho, atendendo seus primeiros alunos, conquistando seus primeiros alunos de forma segura, com capacidade para entregar os resultados necessários e, em pouco tempo, se tornarem referências na área. E hoje, nesse primeiro episódio, pessoal, eu vou falar com você sobre um tema que chega para mim com muita frequência até, e é um tema muito delicado, de extrema importância, e eu sei que é uma grande dor da maioria de vocês. O quanto eu devo cobrar nesse início de trabalho? Será que eu cobro menos para ter os meus primeiros alunos? Será que eu não cobro nada porque eu estou pela experiência? Vamos falar um pouquinho disso, pessoal, e já adianto para vocês que a minha resposta é: não cobre menos do que você realmente vale, não cobre nada, não faça de graça, a não ser que você não entregue nada. Então, pessoal, quero tratar desses pontos com vocês. E chegam para mim com alguma frequência esses questionamentos. Pô, Ricardo, é o meu primeiro aluno, eu quero ganhar experiência, eu preciso desse primeiro aluno, eu preciso atender esse primeiro aluno. Será que não faço um valor um pouco mais baixo para que ele de fato me contrate? Esses tempos atrás eu escutei de uma profissional de educação física que estava iniciando e ela estava com vergonha de cobrar. Ela falou assim: é minha primeira aluna, eu sei que ela quer me ajudar e a iniciar a história toda, e então eu estou pensando em não cobrar nada. E as minhas respostas para essas questões sempre são negativas, sempre são: não façam isso, não façam isso, pessoal. Eu vou explicar por que vocês não podem fazer isso. Na verdade, não podem não. Por que eu não indico que vocês façam isso? E uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês é que eu juro para vocês que eu entendo esses questionamentos. Há quase 20 anos atrás, eu também era iniciante como vocês, e não pensem que não passou pela minha cabeça esses questionamentos, essas situações. Pô, será que eu vou cobrar desse meu primeiro aluno? Será que de repente eu não consigo fazer alguma coisa de graça porque me importa muito mais eu ter essa experiência para depois eu ter outros alunos? Esses pensamentos passaram pela minha cabeça e no final das contas eu tinha decidido que eu não ia fazer isso. E por que eu não ia fazer isso, pessoal? Porque eu entendi desde cedo e eu via isso nos ambientes que eu transitava, de academias, de espaços onde as pessoas estavam treinando e estavam treinando com outros personagens ou com outros profissionais de educação física, que um principal inimigo da desvalorização que a gente tanto bate, né? Nós reclamamos tanto que a nossa classe é desvalorizada, que o nosso valor está lá embaixo, que, enfim, não nos reconhecem e tudo mais. Mas o principal inimigo para que essas coisas aconteçam, continuam acontecendo, é o próprio profissional de educação física. O próprio profissional de educação física consegue se desvalorizar. E aí, como é que, em se desvalorizando, nós vamos querer que as outras pessoas nos valorizem, pessoal? Infelizmente, é assim que acontece. A dificuldade que a nossa classe tem para se valorizar é impressionante. E isso é uma das coisas que mais me deixa revoltado. Não sei se revoltado é a palavra certa, mas que não entra na minha cabeça. Na verdade, com o tempo, as pessoas que estão à nossa volta vão nos falando: você tem certeza que você vai fazer educação física? Lá quando a gente estava fazendo vestibular, ou quando a gente passou no vestibular, tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Educação física não dá dinheiro. Você escolheu ser pobre para o resto da sua vida? Pessoal, a gente escuta isso com muita frequência no nosso entorno, nas pessoas que nos rodeiam, nas pessoas que nos conhecem, que sabem que às vezes a gente escolheu essa
a profissão para seguir, e a gente às vezes não escolheu só pelo fato da remuneração, do fato de quanto a gente vai ganhar. É óbvio que isso importa, tá, pessoal? Mas a gente escolheu e tendo a pensar que a gente escolheu fazer isso porque a gente ama o que a gente faz. E quando a gente ama o que a gente faz, tudo muda, tudo parece se ficar um pouco mais tranquilo, até mesmo no início da sua jornada, até mesmo no início da nossa jornada. Mas essas frases, eu sei, elas ficam no nosso subconsciente. E aí, por si só, nós saímos da universidade, nós saímos da faculdade com essa tendência de nos desvalorizar, com essa tendência de querer começar a nossa jornada cobrando pouco ou cobrando nada. E aí, quando que você vai mudar essa sua situação? Quando que você vai começar a cobrar do aluno que às vezes você não queria cobrar? Ou como que você vai conseguir aumentar o valor da sua hora-aula, do seu atendimento para aquele aluno que você começou cobrando pouco? Essa é uma das grandes questões que eu trago para vocês, tá, pessoal? E por experiência própria também, porque em alguns momentos eu cobrei um pouco a menos do que eu deveria ter cobrado, e para aumentar depois esse valor é sempre muito mais complicado, porque as pessoas que estão contratando você, as pessoas que estão trabalhando com você como alunos, às vezes elas não entendem o porquê desse aumento, e às vezes você não consegue aumentar tanto. Se você cobra muito abaixo, você não consegue aumentar tanto, de repente, que seja um valor considerado, né, por você real, do seu real valor, na verdade. Imagina cobrar 40%, 50% a mais no reajuste. As pessoas não vão aceitar isso, pessoal. As pessoas vão pensar, mas mudou o que, na verdade? O que você adquiriu de conhecimento para aumentar tanto assim? Né? Às vezes estou falando num curto espaço de tempo. Então, pessoal, a minha dica para vocês é: não iniciem cobrando menos do que vocês realmente valem, não iniciem cobrando nada, não façam de graça, a não ser que vocês não tenham nada para passar para essa pessoa, a não ser que vocês não causem nenhuma transformação de valor para essa pessoa. Mas se for assim também, pessoal, eu recomendo que vocês revejam os seus pontos aí, né? Revejam e reconsiderem o que vocês escolheram de profissão. E voltando a falar sobre a questão da desvalorização, infelizmente, pessoal, quando vocês iniciam uma trajetória se desvalorizando, a tendência é que vocês se desvalorizem o tempo inteiro, mesmo já com alguma experiência, ou às vezes com muita experiência. Isso a gente encontra no mercado de trabalho hoje. E é por isso que a gente bate tanto na desvalorização do profissional de educação física. Nós reclamamos tanto do porquê somos desvalorizados. Eu tenho certeza que lá na faculdade vocês já conversaram, vocês já trocaram ideias sobre isso. Como que nossa profissão é tão desvalorizada? Por que a gente ganha tão pouco a hora-aula? Ainda hoje, alguns profissionais experientes se desvalorizam e cobram muito menos do que realmente eles valem. Alguns poucos chegam a cobrar, né, ou a ganhar o que eles acham justos e o que eles realmente valem, mas eu não consigo entender que essa é a grande maioria. Infelizmente, eu entendo que essa é a minoria, e muito porque eles começaram lá no início já se desvalorizando, e isso fica enraizado, pessoal, isso fica enraizado no corpo, na alma de vocês. Não iniciem dessa forma. Mas então eu posso cobrar caro nesse primeiro momento? Eu não falo caro, pessoal. A palavra correta para mim não é caro, e sim o que é justo para vocês. E o que é justo para vocês é o quanto vocês consideram que vale
a sua informação, o seu estudo, o seu conhecimento. Vocês passaram pelo menos 4 anos na universidade, na faculdade, aprendendo uma penca de coisas, e eu entendo que esse conhecimento, esse tempo todo que vocês foram adquirindo conhecimento e informação, tem algum valor. E esse valor provavelmente não é pouco, pessoal. Eu já deixo aqui avisado para vocês e alerto para vocês que provavelmente esse valor não é pouco. E isso aconteceu comigo, pessoal, quando eu iniciei. Eu lembro que uma das minhas frases preferidas naquele momento e que de fato eu levava a sério quando eu iniciei foi, ou melhor, era: eu só preciso da primeira aluna. Eu só preciso de uma primeira aluna porque as outras ou os outros alunos virão em consequência. Eu tinha essa certeza, pessoal. E de fato foi o que aconteceu na minha primeira semana de procura, na minha primeira semana de caça. Eu falo de caça porque, de fato, eu fui pro jogo, eu fui bater de porta em porta, pessoal. Eu batia lá de porta em porta, pelo menos na vizinhança da onde eu tinha escolhido atuar naquele momento, que era em Porto Alegre, inclusive. A minha formação é de lá. Eu fui lá falar com várias pessoas para me apresentar, para apresentar o meu trabalho. E, na verdade, apresentar o meu trabalho era apresentar a pessoa, ou melhor, o profissional Ricardo Mitsu, e o quanto ele tinha de conhecimento e informação para agregar e fazer alguma transformação para aquelas pessoas. Ah, mas você era iniciante, você não tinha muita experiência, você não tinha muita informação. Na verdade, eu era iniciante, não tinha muita experiência prática de atuação, de atendimento com outros alunos. Tinha alguma experiência, porque eu já tinha feito alguns estágios, já transitava, tinha praticado esporte, né? Naquela época eu ainda atuava como atleta, então eu tinha experiência prática de treinos, tinha feito algumas experiências comigo, né, com treinos comigo também para entender o que funcionava, o que não funcionava, e tinha estudado bastante, pessoal. Então a minha experiência prática não era muita, mas tinha alguma coisa nessa parte. Mas eu tinha informação e eu tinha conhecimento para passar para aquelas pessoas. E, pessoal, de repente não tinha mais conhecimento, ou de repente não, provavelmente não tinha mais conhecimento que muitos dos profissionais que já estavam na área, no mercado, que eram, enfim, referências e tudo mais. Mas eu tinha mais informação para cuidar dentro do que eu ia tratar do que aquelas pessoas que eu estava apresentando o meu trabalho, o meu perfil, me apresentando como profissional. Eu tinha mais informação e mais conhecimento para passar para elas, a ponto de fazer uma transformação para elas, a ponto de modificar alguma coisa e entregar resultados que elas quisessem. Eu tinha isso. Por quê? Porque eu tinha estudado bastante. E com essa minha primeira aluna que eu consegui nessa primeira semana fazendo isso, batendo de porta em porta, indo para o campo de batalha, aconteceu todo o resto. Do jeito que eu tinha planejado, do jeito que eu esperava. Todas as outras pessoas, todos os meus outros alunos, e foi muito rápido, pessoal, começaram, na verdade, não vieram, mas começaram por essa minha primeira aluna, que era uma dentista, que trabalhava muito próximo da onde eu resolvi atender lá em Porto Alegre. E, pessoal, olha só que legal, isso faz quase 20 anos. Eram meados de 2002 quando aconteceu isso. E em 2015 para 2016 eu desenvolvi todo um método de treino único aqui no Brasil, que é a Strong Funcional, ativa em São Paulo ainda. Não estou à frente mais dela, mas está ativa ainda. O método ainda é meu, né, referenciado por mim e tudo mais. E em 2015, quando eu lancei a Strong Funcional em São Paulo,
logo na sequência, a filha dela, dessa minha primeira aluna lá de Porto Alegre, descobriu, ela morava em São Paulo, mora em São Paulo, descobriu que eu estava em São Paulo, que eu tinha lançado um novo método de treino e ela foi lá treinar comigo. Olha só as raízes que se formaram, e essas raízes se formaram não só porque a gente criou um vínculo de amizade, porque eu era legal, porque, enfim, era divertido ficar lá, passar tempo comigo. Esse vínculo criou, essa raiz se criou porque eu consegui passar informação, conhecimento, valor para aquela minha aluna, para aquela minha primeira aluna. E a filha dela continua treinando ainda hoje com os profissionais de educação física que eram recém-formados na época também, que eu preparei e ainda estão lá atuando e colocando um monte de outras pessoas para trabalharem e treinarem dentro do meu método. Mas aí, pessoal, era a minha primeira aluna. Será que eu diminuí o valor ou melhor, eu diminuí o preço que eu cobrei naquele momento? Porque era a minha primeira aluna, porque eu não tinha muita experiência, porque eu queria entrar no mercado de trabalho, queria iniciar no mercado de trabalho? Pessoal, vou falar para vocês que eu não diminuí o valor por todas essas questões que eu já comentei com vocês e que eu já entendi lá daquele momento que eu não podia me desvalorizar assim como eu via outros colegas fazendo. Porque depois, lá na frente, isso seria um grande problema, e não só para mim, para todos os outros profissionais de educação física que estivessem entrando no mercado. Ah, Ricardo, mas quanto que você cobrou? Na época, pessoal, eu cobrei o que eu achava justo dentro do que eu poderia ou do que eu entregaria de valor para essa minha primeira aluna. E o quanto que era isso? Era a média dos profissionais que os profissionais de educação física, os personal trainers naquela época estavam cobrando. Na região, obviamente, eu sei que isso tem uma questão geográfica, né? Alguns locais têm um valor, um preço, na verdade, um pouco mais baixo, outros locais têm um preço um pouco mais alto, mas eu não me desvalorizei em relação ao comparativo de outros profissionais daquele momento. E pessoal, eu falei aqui já para vocês e vou repetir, prestem atenção porque essa é a chave para a valorização de vocês e para o sucesso de vocês. Eu não cobrei menos do que eu achava que era justo cobrar naquela época, dentro do que eu tinha de real valor a entregar para ela, porque eu tinha certeza que eu proporcionaria resultados para ela. Ah, Ricardo, mas como que você tinha certeza disso? Como que você pode saber disso? Pessoal, o corpo humano funciona e as pessoas funcionam dentro de um padrão, dentro de uma normalidade. E a gente estudando e sabendo como que isso acontece, dificilmente você não entrega valor. Ou melhor, você não entrega resultado para as pessoas, para os seus alunos. Se você quer tratar de emagrecimento, você estuda emagrecimento, estuda como funciona o emagrecimento e qual é o comportamento das pessoas, e aí você consegue proporcionar e direcionar elas para isso. Se é uma questão de hipertrofia, você também consegue fazer isso. Se é uma questão de qualidade de vida, de prevenção de dores, enfim, você também estudando, você também se capacitando. Lembrem, pessoal, estudem sempre, se capacitem. Mas se vocês fizerem isso, vocês também conseguem entregar isso. Vocês conseguem ter segurança para passar informação e conhecimento, sabendo o que vocês estão fazendo para entregar isso para essas pessoas. Pessoal, eu falei sobre emagrecimento, agora eu falei sobre hipertrofia e falei sobre qualidade de vida. São as 3 coisas mais procuradas hoje dentro das academias ou dentro de objetivos que as pessoas buscam quando contratam um personal trainer ou começam uma atividade física. Dificilmente sai desses 3 objetivos.
estudem esses 3 objetivos. Eu sabia que naquele momento eu estava preparado para entregar isso para os alunos, para as pessoas. E essa minha primeira aluna queria, obviamente, uma qualidade de vida, mas também queria emagrecimento. E, pessoal, planejei, fiz, estruturei tudo de acordo com o que eu entendia e o que eu tinha aprendido dentro dos meus estudos, dentro da minha prática, das minhas experiências, que não eram muitas. E entreguei o resultado. Resultado rápido, pessoal. Resultado rápido. Dentro do método Strong Funcional, que aí eu desenvolvi depois, eu entendi que esses resultados poderiam se tornar mais rápidos ainda. Mas, enfim, não, é tema para outro episódio do Destravando, tá bom, pessoal? Hoje eu estou falando sobre a valorização do profissional de educação física, o quanto você pode cobrar, o quanto você deve cobrar, mesmo sendo iniciante, mesmo sendo novato, sem ter experiência prática de atuação. Então, pessoal, se preparem. A minha dica principal é se preparem. Busquem. Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais informação que vocês também possam passar para esse aluno ou para as pessoas que vocês vão contatar, melhor. As pessoas vão se sentir mais seguras em relação a, esse profissional sabe o que está falando, esse profissional vai me entregar o que eu estou buscando. E levem isso sempre com vocês, pessoal, porque eu hoje em dia ainda vejo profissionais já com anos de atuação, anos de formado, não fazendo isso. Não entregando resultado, não entregando conhecimento, não entregando informação que faça a diferença e que proporcione para as pessoas a transformação. E eu vou bater muito nessa parte, pessoal. Resultado, informação, conhecimento que vocês precisam passar e agregar valor para todos os alunos que vocês atenderem. Senão, não faz sentido, pessoal. Senão, vocês vão ser mais dos mesmos. E eu não quero ajudar, ou melhor, eu não quero preparar profissionais para ser mais do mesmo. Não é essa a minha intenção. Mais do mesmo tá cheio por aí, pessoal. Eu olho para os lados, eu entro dentro dos espaços das academias e vejo profissionais repetindo treinos, profissionais fazendo as mesmas coisas, não alterando alguma evolução, né, ou não considerando algumas evoluções que o aluno já teve e podem ser consideradas, e aí ele faz com que o aluno perca tempo, não preparando e planejando os treinos para o aluno. Pô, pessoal, o aluno de personal contratou você, ele está investindo em você. Eu vejo profissionais de educação física indo para os treinos sem saber o que vai passar para o aluno, montando o treino na hora, pensando ali, enquanto o aluno está fazendo uma série, está pensando na próxima série, pô, o que o aluno vai fazer depois e tudo mais. Pessoal, esse tipo de profissional que infelizmente ainda tem muitos aí no mercado, é o que desvaloriza a sua profissão, a minha profissão de educação física. E esses caras, depois eles vão falar que a profissão de fato, eles também vão reclamar que a profissão de fato é desvalorizada. Mas repetir, replicar, ver videozinho de YouTube e replicar treino de YouTube para aluno porque é legal, porque é diferente e tudo mais, sem entender de fato técnicas, ajustes, como que faz o movimento, sem entender disso tudo, não faz sentido, não agrega valor, não entrega resultado. E se vocês tiverem já desde o primeiro momento em mente isso, se vocês tiverem na sua cabeça, nesse início de trajetória, nesse início de jornada, isso, lá na frente vocês
serão referência aí. Eu vou falar para vocês, pessoal, concorrência é essa que eu tô falando para vocês. É essa que eu tô conversando aqui. São profissionais despreparados. A concorrência que vocês vão ter, que vocês estão encontrando no mercado, ou vão encontrar no mercado, são profissionais despreparados, são profissionais acomodados, que não querem se capacitar e querem replicar e fazer mais do mesmo. Eles querem ser mais do mesmo. E aí, para vocês se tornarem referência, né, nessa comparação, não precisa de muito. Por isso, estudem, passem valor, passem informação, saibam o que vocês estão fazendo. E tem um outro detalhe, pessoal. A maioria das pessoas que vocês vão contatar, ou a maioria das pessoas que vão chegar até vocês, seja por qual via, elas não querem saber nesse momento, nesse primeiro momento, se você já teve 1, 2, 10, 100 alunos ou não teve nenhuma experiência. Elas só querem que vocês entreguem para elas o que elas foram buscar. Elas só querem que vocês entreguem valor e resultado para elas. Simples assim. Então não importa se vocês estão iniciando, importa que vocês tenham conhecimento e sejam capazes de passar o que essas pessoas precisam. Você consegue mostrar o caminho para essas pessoas, o caminho que elas têm que percorrer? Você consegue ajudar e ser o GPS delas para que elas cheguem no objetivo delas? Você consegue mostrar esse caminho para elas? Se vocês conseguem, vocês têm o que se precisa para se cobrar um valor justo, um valor real para essas pessoas. Se você não tem, se capacite, pessoal. Uma das formas para você se capacitar agora é acompanhe o meu canal, acompanhe os meus conteúdos, porque eu vou ajudar vocês a se transformarem num personal de qualidade, a se transformarem num profissional de referência, capazes de atender os alunos de forma segura e entregando resultado. Se não for comigo, pessoal, procurem aí informação e conhecimento. Tem as pencas, basta vocês procurarem. Tem N profissionais qualificados de referência que vocês conseguem também aprender com eles. Cursos, vários cursos de capacitação de profissional de educação física, para profissionais de educação física. Estudem, se capacitem para que vocês consigam mostrar o caminho das pedras, ou o caminho para as pessoas, a fim de que elas alcancem os objetivos delas. Uma outra dica para que vocês consigam também passar isso num primeiro momento e as pessoas se sintam seguras de pensar: esse profissional é o que eu precisava, era ele que eu estava buscando. Preparem as abordagens que vocês usarão com as pessoas. Lembra, pessoal, eu falei que normalmente as pessoas querem ou emagrecimento, ou hipertrofia, ou qualidade de vida. Preparem 3 abordagens, estudem sobre esses temas, para que num primeiro momento, numa primeira conversa, vocês consigam explanar, vocês consigam ter uma comunicação clara, assertiva, que passe segurança, passe informação, conhecimento e passe segurança para que aquela pessoa que está contatando vocês ou que vocês contataram pensem de fato, de novo, esse era o profissional que eu procurava, esse era o profissional que eu preciso. E assim, pessoal, quando essa pessoa pensa, quando esse prospectivo aluno, né, o prospecto pensa dessa forma, ele já viu valor em você e ele vai pagar o preço que você der para ele, né? O preço que você achar justo cobrar dentro do que você tem para entregar. Por experiência própria. O quanto você vai cobrar pode parecer razoável ou não, a partir do momento que a outra pessoa, a partir do momento que o outro lado
entende o que você tem para entregar, entende se você é o cara ou é a moça, a profissional de educação física que vai entregar os resultados que ele espera. Esse é um bom começo para vocês começarem a pensar agora. Eu sei que eu falei algumas coisas que vão bater muito forte em vocês. Não são coisas que os profissionais de educação física estão muito acostumados a escutar, mas quero deixar essas situações, esses questionamentos e esses pontos que a gente abordou aqui para que vocês pensem com carinho, pensem nisso, reflitam e entendam que não cobrar nada ou cobrar muito menos do que você tem de valor para entregar, do que você tem de informação para passar e transformar a vida das outras pessoas, não é o caminho. Tá bom, pessoal? É um tema delicado, é um tema que eu sei que muitas pessoas, muitos profissionais de educação física que estão iniciando têm dúvidas, mas eu espero poder ajudar mais ainda vocês e espero ter ajudado com tudo isso que eu falei. Se vocês quiserem me contatar para tirar alguma dúvida, para fazer algum outro questionamento, fiquem à vontade, podem comentar aí, eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. Continuem me seguindo, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, curtam, para que eu possa proporcionar mais informação e ajudar tantos outros profissionais de educação física que estão iniciando a sua jornada. E assim ele possa destravar, ou todos vocês possam destravar essa jornada de início de mercado de trabalho. Beleza, pessoal? Fico por aqui, até o próximo vídeo.